A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, igreja, povo de Deus, em especial a juventude da nossa igreja. Graças ao nosso bom Deus, estamos aqui mais uma vez para transmitirmos essa live, onde estudaremos mais uma lição. Nesta ocasião, a de número 5, da classe dos jovens, que tem por título Confirmando o Concerto. Louvado seja Deus! Assim como foi dito já, e em todas as lives está sendo dito, em nome de Jesus, esse momento que nós estamos passando agora irá se findar, seja aqui ou seja nos céus, conforme a vontade do Senhor. Mas enquanto aqui estivermos, não podemos deixar de estarmos aqui trazendo também uma mensagem da parte do Senhor para os vossos corações, para os nossos corações, para que assim possamos estar fortalecidos no Senhor e na sua palavra. Hoje estou aqui, eu, presbítero Rogério Teixeira, juntamente com o pastor Pedro Ribamar, estaremos trazendo essa lição de número 5, e eu vou fazer aqui uma breve introdução e passarei a oportunidade ao nosso pastor Pedro, que estará ministrando essa aula em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o texto, jovens, o texto do áureo, encontra-se em Atos, capítulo 7, versículo 39, onde diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese diz o seguinte: Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. O objetivo desta lição hoje é explicar o significado da circuncisão para os hebreus, bem como expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar que marcou a história do povo hebreu, e aí também mostrar como surgiu a Páscoa e qual o simbolismo que difere totalmente do que hoje o mundo prega, a Páscoa. Meus amados irmãos e pastor Pedro, eu fico assim lisonjeado, feliz e admirado com o nosso Deus e com a humildade dele. Porque Deus não, como Deus, ele não teria assim a responsabilidade, a obrigação nenhuma de fazer pacto com ele. Mas observe-se que, como Deus é humilde, submeteu-se a fazer um acordo com homens fracos e mortais, através dessa aliança, através de uma aliança feita já com Abraão, através dessa aliança, nova aliança feita ali com Josué, confirmando a aliança, o concerto, e através da nova aliança feita conosco
através do seu Filho Jesus Cristo. Sabemos que uma aliança, ela precisa de 4 coisas, sendo as partes, as condições, os resultados e as garantias. Nesse caso, as partes, pastor Pedro, eram o povo hebreu, no caso, no início da aliança era Abraão e Deus. As condições eram que Abraão, nessa aliança, feita com ele, circuncidasse todo varão, que nascesse a partir do 8º dia fosse circuncidado. Lá mais para frente o pastor Pedro vai falar sobre o que é circuncisão. E os resultados e as garantias, elas provinham de Deus. E assim é conosco também. As partes hoje, firmando essa nova aliança com Cristo, somos nós e o próprio Deus. As condições é que nós sigamos, obedeçamos os preceitos, a sua palavra, com fé e obediência, e os resultados e garantias, eles provêm de Deus, e a maior garantia é a nossa salvação, a nossa morada nos céus, onde o próprio Jesus disse que iria preparar lugar, e nos voltaria e nos levaria com Ele para a morada eterna com Cristo. Então permaneça firme, jovens, nessa aliança que você fez com Deus. Permaneça firme, jovem, que a garantia é certa, porque aquele que promete, ele cumpre. Louvado seja o seu santo nome. Pastor Pedro, o senhor está com a oportunidade. Amém, meu irmão. Povo de Deus, a paz do Senhor. Satisfação mais uma vez poder estar convosco nessa live, nessa manhã abençoada por Deus, que aprove o Senhor nos proporcionar estarmos aqui, mas de uma certa maneira junto com vocês, mesmo aí nos vossos lares. Quero estender a saudação a toda a igreja, como também em especial, devido à lição, a todo o grupo de jovens, a toda a UJADESB e a você que está nos dando a honra, o privilégio de nos acompanhar nessa live, mesmo ainda não tendo se rendido ao nosso bom, querido Salvador Jesus Cristo. Que você possa permanecer conosco, aprendendo um pouco de Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia. Criamos que irá nos usar e falar contigo nesta manhã. Então Deus abençoe, fica com a gente aqui em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a gente sabe que o tempo é precioso e nós observamos uma lição que até feito uma excelente abertura aqui pelo Rogério, presbítero Rogério. Ela termina nos trazendo coisas interessantes. O que eu acho perfeito na EBD é que às vezes a gente atende uma lição, não atende a outra. E olhando principalmente nessas lições de um livro assim como Josué, a gente observa que ela cria-se um elo. É como que se a gente perdesse uma, parece que a gente não consegue compreender o próximo assunto. E estando conectados passo a passo, lição a lição, por mais que às vezes não consigamos estar na EBD, mas é interessante mesmo dentro de casa, meditar na lição, porque nos traz um elo de compreensão perfeito. A gente termina adquirindo o conhecimento necessário que a lição quer passar para nossas vidas. Então a gente compreende que a lição de hoje, ela traz uma ligação muito clara e muito perfeita com a lição anterior. Por quê? A gente volta à lição anterior e vê que era vencendo-se os obstáculos. Vemos para a lição de hoje e a gente vai observar que Josué já está em ponto de partida. Josué já está praticamente a uma linha de segmento de vitória e ele para simplesmente para confirmar. O tema da lição é confirmar e não estabelecer, confirmação de um conceito. É só uma questão de confirmar para poder seguir a história aqui. Então, olhando pelo sentido de circuncisão, que é o primeiro ponto da lição aqui, como o presbítero
já introduziu a corte na pele do prepúcio, e isso era feito anteriormente com uma certa maneira que trazia em certos pontos identificação do povo, que era justamente quando estava ligado ao povo que era o povo judeu. A gente compreende que nos dias atuais se gere por muitas coisas, e até mesmo hoje é adotada como aquela cirurgia da fimose, pelo sentido até saudável para o ser humano, que termina sendo essa linguagem aqui no nosso país. Mas alguns países às vezes ainda aderem a essa circunstância lá de uma certa maneira, principalmente aqueles judeus bem universalista, antigo, que ainda residem. Então a gente compreende o seguinte, é que para começarmos a gente precisa tocar naquele que foi o pacto principal. Quando olhamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 17, no sentido de circuncisão, a Bíblia diz, Rogério, se você puder me acompanhar, Gênesis 17, verso 7, e lê para mim, por favor, eu lhe agradeço. Gênesis 17, verso 7 diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Amém, muito obrigado. Observe que o texto aí está colocado aliança. Em outras Bíblias, você vai encontrar concerto no lugar de aliança. Essa palavra dentro do original, ela traz até pelo nome de berite, e ela significa para nossas vidas tratado, acordo, pacto, promessa, como também as duas palavras já citadas aqui, tanto a aliança como o conceito. Se olharmos ainda só para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar cerca de 250 vezes essa citação na Bíblia Sagrada, ainda no Antigo Testamento, onde se fala sobre esse concerto, essa aliança, esse acordo, esse berite. Quando a Bíblia nos mostra, a gente entende que justamente isso é um elo, isso é algo que é feito entre indivíduo, poderia ser indivíduo e rei, indivíduo e patrão, ou indivíduo e Deus, que é o nosso foco aqui na lição. Então, sendo feito isso, a gente observa que aqui tem uma ligação, porque, como diz o primeiro ponto da lição, vai surgir Abraão e vai surgir uma descendência, criando-se um pacto, ou concerto, como já foi dito pelo nosso irmão Rogério, que é usado aquelas 4 partes aqui inseridas. Então é feito esse concerto. E para que isso seria feito? O que a gente observa é que aqui seria algo que estava enclausulado. E o que? É que Deus cuidaria e abençoaria para sempre aquela nação tratada aqui. O tempo não nos ajuda, mas talvez se voltarmos ao capítulo 12 de Gênesis e chegarmos ao capítulo número 17, talvez facilitasse a nossa compreensão de Deus nessa manutenção dessa aliança perpétua, eterna, constante, vendo que ela era justamente colocada e eles teriam que trazer alguma coisa à parte humana. Daí eu trago algo para os nossos dias atuais. Hoje a gente vive num momento ou num estágio da vida que existem muitas pessoas, e isso digo com um número bem alto, que está muito sendo conduzida e levada, e isso é bom, acerca de promessa. Porque a gente termina trazendo isso para o nosso interior como uma garantia de que as coisas irão acontecer, de que as coisas chegarão. Porém, a gente observa e volto a citar novamente o que foi dito pelo Rogério, que são 4 partes, e tendo o homem, o ser humano. Talvez nessa ligação tão intensa, que a gente possa estar se conduzindo, apegados à promessa, apegado àquilo que Deus falou conosco, há muitas coisas que é inserida nesse contexto aí, a gente às vezes termina falhando na conduta, termina falhando naquilo que a gente está vivenciando. Eu costumo dizer que quando Deus nos faz algo, ou nos fala algo, nos promete algo,
É como que se Deus está fazendo aquilo naquele momento, como é que a gente estamos. Porém, às vezes, ao passar daí, Rogério, a gente pode mudar de conduta, a gente pode mudar os passos, a gente pode mudar a mente. É como se eu já não tivesse tanta preocupação em me doar, em me gastar, em me deixar ser gastado. É um sentido que talvez eu não faltasse tanta preocupação com o meu comprometimento a Deus, e simplesmente Deus teria que trazer esse cumprimento dessa promessa. Se abrirmos um espaço, poderíamos até entender que as coisas poderiam acontecer. Só que se seguirmos os textos bíblicos, a gente vai entender que isso está ligado a um sentido de obediência. E alguns até ligam, já vi algumas pessoas até citarem a respeito até de Saulo, de Paulo, mas às vezes parece que não tenta observar e entender o que ele sofreu para a coisa ser transtornada. E ele está adquirindo aquilo que Deus o havia já propositadamente criado para ele. Então, o interessante, eu quero convidar o Rogério a fazer uma leitura no livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, e o versículo de número 4. Enquanto ele procura, ontem até na live dos jovens da UJ, o ciclo de oração, estava citando o mesmo livro de Josué, capítulo número 5, verso número 3, quando depois desse concerto ele vai estar dizendo: santificai-vos, para que pudéssemos ter a vitória. Perdão, capítulo 3, e o versículo é o versículo de número 5. Para poder sair para alcançar, era necessário santificar. Vamos ouvir o Rogério fazer a leitura do texto. Jeremias 4:4. Isso. Diz o seguinte: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Amém. Então a gente fecha esse ponto aqui, Rogério, e entende-se que existe uma, como poderia dizer, uma condição, que é como que as coisas elas se consistem em um ato. E que ato é esse? É o ato da obediência. Então eu começo a compreender que todo concerto, volto a dizer, tem que ter aquela parte humana. E talvez para as coisas continuarem acontecendo nas nossas vidas, principalmente para quem é jovem, esteja faltando o sentido da obediência. Nós não possamos estar simplesmente apegados à coisa momentânea, porque talvez num momento eu canto e dá certo, eu prego e dá certo, eu ensino e dá certo, eu lidero e dá certo, mas talvez não esteja dentro daquele ato obediente que deveria estar, e tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Então o interessante é estar na vida de obediência, porque o que está dando certo hoje vai permanecer dando certo amanhã. O que está propositadamente já decretado por Deus vai chegar na tua vida no amanhã também. Amém? Então a gente observa, para darmos seguimentos aqui, a gente continua observando de que na situação aqui, ó, gente, teria que se cortar a pele, sentido humano, parte do corpo. Parte do corpo, ferir o corpo, desligar algo do corpo. A gente vai observar que é como que alguma coisa está aos nossos olhos, sendo perdida. Eu estou ali rompendo algo de mim. Não tem outra saída. Se a gente se volta para o Novo Testamento, ele diz que aquele que perdeu a sua vida, isso no sentido lá do mundo, por amor de mim, achou a vida. Então a gente vai observando, existe um texto aqui, vou pedir para o Rogério para ler também, para a gente já logo em breve já passar para o segundo tópico aqui desta lição. Lá em Colossenses capítulo 2, versos de número 11 e 12. Então a gente observa e que muitas das vezes existe algo em nós, e essa é a nossa parte, que precisa ser rompido.
E talvez essa seja a maior dificuldade. É tanto, Rogério, quanto o senhor procura aí, que Moisés não quis cortar o do garoto, né? Moisés praticamente se nega a cortar o prepúcio do seu próprio filho. Aí onde vai surgir a palavra, até mesmo de uma certa chamada de atenção de Deus, é que a mãe do garoto toma a frente e efetua, para que Deus não voltasse atrás e as coisas permanecessem acontecendo com previsão, porque conserto tem as duas partes. Então o interessante é que hoje para nós pode ser até um sacrifício, mas você precisa romper com essas coisas humanas que às vezes te atrapalham, ou deixar o teu eu morrer para as coisas de Deus permanecer acontecendo. Vamos ouvir o presbítero Rogério? Amém. Interessante dizer que nessa ocasião a importância da aliança e do pacto era tamanha que Deus quis matar Moisés por conta da quebra do pacto, da aliança, né? E dizem alguns teólogos que a mulher dele fez a circuncisão somente por conta de que Deus havia acometido, isso são teólogos que falam, estudiosos, Moisés de uma enfermidade tal que ele não conseguiu fazer aquele ritual, então ele não conseguia, então para que ele não morresse, a mulher fez ali a circuncisão do filho, né? Naquela ocasião. Colossenses, interessante, né? Isso, só ressaltando mais uma vez, que a condição da aliança, ela tem que ser gerada das duas partes, né? Como o pastor Pedro esclareceu bem, com muita precisão. Ou seja, quando um quebra, a aliança está quebrada. Quando um rompe, não está mais feito o pacto, o conserto. Então, precisamos estar conectados com a aliança feita com Cristo Jesus. Colossenses 2, 11 e 12, não é isso? Isso. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Só para a gente fechar esse ponto aqui, Rogério, a gente observa nesse texto paulino aqui, na carta que ele escreve aos Colossenses, justamente algo que às vezes, como eu disse, nesse tanto, a gente pode até estar seguindo de uma maneira que seja feita pelos nossos olhos. Mesmo lá tendo que ser feito aquele ritual, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 11 e 12, ela vai nos mostrar, até porque naquela época, tempo não dá, as falsas doutrinas foram sendo montadas. Então a intenção é mostrar de que o efeito não estava simplesmente naquilo que era ritualístico. Não estava simplesmente naquilo que era ritual. O efeito vai estar justamente naquilo que surge de dentro. Aí é interessante observar pelo texto aqui, que se é algo que surge de dentro, eu vou começar a compreender, principalmente nos dias atuais, que esse ritual já não tem essa essência para nossas vidas. Até porque Cristo já nos garantiu liberdade. Porém, tendo essa liberdade garantida, a gente observa de que as experiências elas vão surgindo. E é aí aonde a situação de obediência começa a ser evidenciada numa vida cotidiana com Cristo. O ritual fica, mas a minha vida de obediência ela é notória. A minha vida de obediência ela é marcante. Por quê? Porque a minha experiência, a minha circuncisão interior, meu abandono aos desejos, concupiscências, às vontades carnais já ficaram. Já fui circuncidado. Então as experiências que me traz hoje é como se a gente se voltar para aquele texto que Paulo também escreve. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, a experiência é diferente.
E isso vai sendo notificado em nossas vidas justamente dentro do sentido da ligação, da obediência a Deus. O que eu quero trazer com isso nessa manhã? É que todos nós temos a convicção de que quando erramos, estamos errados. Parece que já dá um estalo assim na alma, assim louco, por causa da obediência. Então a gente seguindo aqui. Pastor Pedro, permita-me fazer Fica à vontade. Dito isto, é bom ressaltar aqui que não adianta nada a pessoa, o varão, ser circunciso e não ter um coração obediente. Nós percebemos inúmeros exemplos de hebreus circuncidados que infelizmente acabaram errando, porque deixaram de voltar o seu coração para Deus, para aquele pelo qual o pacto foi criado. Então não adianta nada hoje nós dizermos que aceitamos a Jesus, que estamos congregando na igreja, e eu acredito que o pastor vai chegar nessa parte ainda, vai falar sobre isso, e não temos o nosso coração voltado para as coisas de Deus, não temos o nosso coração voltado para a obediência à sua palavra. Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. Amém. Amém. Muito obrigado. Então a gente observa que aí é onde termina surgindo essa questão do segundo tópico, a marca. Ainda a gente observa de que somos marcados pelo nosso próprio Senhor. Talvez não traríamos aqui e entenderíamos que a marca seria o sentido da cirurgia, até porque Deus vai falar com Caim, diz que ele está marcado, e a gente praticamente, a maioria dos historiadores não denotam nenhuma marca em Caim. Era simplesmente o sentido da proteção de Deus. E tinha aquela marca que se fazia, até quando se tornava proprietário, e às vezes escravo, ela colocada no corpo para poder identificar quem ele pertencia. Então a gente observa que a marca nossa, ela está justamente na nossa conduta, na nossa vida de obediência a Deus. E ela vai dizer que somos de fato marcados porque somos selados com o Espírito Santo da promessa, depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados ou marcados. Então a nossa marca é justamente essa circunstância, ter o coração puro, a linguagem pura e uma vida pura diante de Deus. Meu amigo jovem, senhor, senhora que nos escuta aqui nessa manhã, você já foi circuncidado, o pecado não veio mais na tua vida, e dá até certo com o que as irmãs antecedeu, né? E além de tudo, você tem uma marca do Espírito Santo em você, então tem uma vida de obediência, e seja abençoado ao Senhor, porque a marca é justamente aquilo que dava o sentido, a segurança daquele que saía, e que saía para ser o guerreiro, para ser guerrear. Se vamos dar uma corrida aqui no assunto, então a gente observa de que todos nós somos guerreiros. E por que somos guerreiros? Porque todos nós estamos lutando constantemente. A Bíblia Sagrada é perfeita, ela vai dizer que nossa vida é uma guerra, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Então a gente compreende que a nossa vida de fato é uma guerra. E para guerrear teria que ter a circuncisão. Teria que ser marcado, era o requisito para se ter um guerreiro. E todos nós temos a marca. A própria apóstolo São Paulo chegou a dizer: eu tenho as marcas de Cristo. Poderíamos associar os açoites, poderíamos associar as quarentenas, poderíamos associar o seu sofrimento, até aquela certa cegueira que ele cita, aquela doença nos olhos que ele vai citar. Mas o que observa é que a verdadeira marca, ela está justamente quando somos alcançados por Cristo e temos uma vida de obediência a Ele. Aí somos marcados por Cristo Jesus, protegidos por Ele e aptos a guerrear. Por quê? Porque sendo marcado nós temos uma identificação. E essa identificação nos faz guerrear com segurança. Então esteja com a vida em Cristo e Ele te dará constantes vitórias em nome de Jesus. Amém? A gente traz o segundo ponto, eu vou resumir bastante,
para a gente seguir para o outro, que eu acho que esse dá para a gente fazer ele dentro de poucos instantes. Eles vão estar justamente em um lugar chamado Gilgal. E esse lugar que ele traz pelo nome de Gilgal, ele traz o sentido de, ele significava círculo de pedras. E em Gilgal, era justamente onde eles começam a fazer esses concertos, é justamente onde eles faziam esse ato doloroso de circuncisão. Porém, em Gilgal, eles permanecem por algum tempo, até também para cicatrização do processo que era feito lá. Ou seja, eles tanto eram circuncidados como eram restaurados naquele lugar. Até porque o opróbrio já havia sido retirado do povo judeu quando ele sai do Egito. Além de tudo, a gente observa que é um lugar de exaltação, como também é um lugar onde ele prosperava. Terra boa. O texto é claro e vai dizer que o arraial de Gilgal era uma terra próspera. Então Deus renova, Deus conserta e Deus coloca abundância de fartura neles. O que é Gilgal para nós? Para a gente encerrar essa segunda parte, já partir para a terceira e ganharmos tempo. O que a gente observa com isso? É que em Gilgal nós nos tornamos a convicção. Somos dependentes de Deus. Amém? Vamos concluir aqui. O último ponto se trata da celebração pascual. Pastor Pedro, só fazendo mais uma vontade. referência, quando falou-se lá em Gilgal, o círculo de pedras, e lembrando também o utensílio usado para fazer a circuncisão dos hebreus naquela ocasião, tudo isto fazia inferência, ou apontava para Cristo Jesus, né? Com a nova aliança e sendo ele a pedra angular, né? Como diz lá Paulo, e assim apontando para ele. Ou seja, já existiam ferramentas mais apropriadas, já existia o uso de bronze, facas feitas de bronze, e já estavam começando a trabalhar com o minério e ferro, mas, no entanto, Deus estabeleceu com o povo que a circuncisão fosse feita através de uma faca de pedra, apontando para Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina. Amém? É uma pena, né, Rogério, que o tempo é escasso. Muito pouco tempo, né? Nas lives, mas a gente termina observando muitas coisas e tem que dar uma segurada, senão o tempo vai embora. Mas é uma lição bastante rica. Inclusive, pastor, finalizaremos aí com um cordel de nossa autoria, aí, se houver tempo e o povo permanecer aí para nos ouvir. Permanece aí, eu vou pegar ligeiro aqui na Páscoa e logo o presbítero Rogério vai encerrar com esse cordel, alegrando o nosso coração. Então não sai daí para não ficar sem um cordel, viu? Então, como eu estava falando, a gente termina tendo que trazer um resumo muito gigantesco. E eu terminei a live do jovem de 5 horas, comi alguma coisa, acho que às 5h40 eu fui para a lição, estudando, lendo. E quando fui me deparar, já era 9h40 da noite. Foi que eu fui me acordar para jantar, para alguma coisa. Aí o tempo vai embora. É muito gostoso estudar. Porém, a gente sabe que o tempo é escasso, precisamos ser bem precisos para vocês. Daí a gente observa o seguinte, é que nesse sentido de Páscoa, circuncisão, a gente vai entender que tem um que traz um conserto e um que traz uma lembrança. Porém, a gente observa que a Páscoa termina se ligando à circuncisão. Porque o fato da comemoração da Páscoa, ela termina me direcionando a um momento notório de obediência, que é justamente essa saída do Egito. E eles precisaram obedecer em N ocasiões, principalmente por lembrar daquele sentido da morte dos primogênitos, que todo teria que marcar o umbral da porta.
Então já denota que é justamente algo alcançado pela obediência. O que a gente observa com isso? Poderíamos entender e colocar a Páscoa como serviço de prova da fidelidade de Deus quando somos obedientes. Poderíamos entender a Páscoa também como serviço de prova, de entender que quando estamos em conserto, quando estamos aliançados com Deus, carregamos uma convicção, carregamos uma certeza. E qual é essa que identificamos aqui na Páscoa, presbítero Rogério? É que a presença, o cuidado protetor de Deus, ele vai seguindo a gente. Aquilo nos traz um memorial da libertação, nos traz um memorial da nossa descendência, mas nos traz uma convicção. E interessante é que a Páscoa sempre era efetuada, principalmente no mês, para poder dar um marco de um início, para poder dar um marco de uma nova vida para o povo de Israel. Eles faziam aquela refeição comemorativa, pegava-se o cordeiro, era sacrificado, e daí então trazia isso. E quando isso acontecia, representava-se esperança para o povo, representava libertação para o povo, representava novos começos para o povo. Aí a gente vai para nossas vidas e entende que Cristo é o nosso Redentor. Cristo é aquele que nos remiu. O texto vai dizer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Cristo é o ser que nos oferece uma vida nova, uma vida diferenciada. Então Deus orienta Moisés para que efetuasse essa Páscoa, apesar de que nos dias atuais a coisa tomou outra denotação. Hoje está ligado a chocolate, hoje está ligado a coelho, que nada disso existia. Coelho não bota ovo, e naquele tempo também não tinha essa questão de chocolate para a comemoração da Páscoa de maneira nenhuma, até porque se falar em coelho, vai para o sentido de uma fertilidade tão terrível aí, que ela não se encaixa de maneira nenhuma, porque a Páscoa, ela traz o sentido do povo que está saindo do Egito, traz a lembrança da última praga, como também ela vai falar sobre morte de um cordeiro, ela vai falar sobre morte de um animal, que é retratado pós-tempo, mas justamente trazendo a ligação da morte dos primogênitos lá do Egito. Então a gente observa o que é que traz por identificações. Daí você questiona, mas por que, pastor? Falar em morte, trazer isso logo no meio da Páscoa, foi o que aconteceu no Egito. Foi uma praga lançada, todos os primogênitos morreram. Porém, adaptando-se, o Deus que já é perfeito em seus propósitos, Ele vai fazer uso, orientando-se a Moisés, que justamente fizesse a celebração da primeira Páscoa. Moisés celebra duas. Ontem eu coloquei aí no História da UJDESP várias perguntas a respeito da lição de hoje. Então lá está uma delas. Moisés celebra duas Páscoas, e a gente observa que quando traz toda essa lembrança que a gente citou, Cristo surge como cordeiro. Qual o sentido é esse? É justamente aquele, pelo fato da primícia, da primogenitura, terminou sendo efetuado em nosso lugar. O que é que isso identifica em nossas vidas? Ele anula o que poderia ser a minha condição de entrar nesse sistema antigo e perder a própria vida dentro do sentido da primogenitura. Por quê? Porque ele foi o nosso primogênito e ele terminou sendo sacrificado, se sujeitou a sacrifício em nosso lugar. Então a gente observa de que a Páscoa nos traz algo memorial para as nossas vidas, que termina sendo efetuado para todo o sempre. Apesar de passarem alguns anos sem efetuar, a Páscoa traz uma lembrança para as nossas vidas
que será eternamente pelo fator de Cristo ter sido em nosso lugar. Ele, e o próprio apóstolo São Paulo deixa isso claro, ele é a nossa Páscoa. Perdão? O sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, que a gente observa com isso aqui, é que nos traz uma convicção: salvou a humanidade dos seus próprios pecados. Eu quero encerrar minha participação, teria algumas coisas, eu até botei uma folha que estava aqui para dentro da Bíblia, porque o tempo não ia dar não, mas eu quero louvar a Deus por todas essas coisas, lembrando, mantenha uma vida de obediência. Tenha certeza que Cristo já garantiu o perdão dos teus pecados, Ele foi em seu lugar. Ele é aquele que te mantém, que te sustenta e que te faz prosperar. Se prepare para a conquista, se prepare para a vitória, mas dentro de uma vida de obediência e afastamento do pecado. Amém? Deus abençoe. O presbítero Rogério estará efetuando um cordel para vocês agora. Quem puder, grava aí, viu? E depois solta lá no Insta da Uja, em nome de Jesus. Amém, amém. Lição maravilhosa que nos remete a pensar exatamente sobre a nossa situação, a nossa posição diante de Deus, o que é que nós estamos fazendo para manter esse pacto com Ele, essa nova aliança, né? Então, juventude, é tempo de conquistas, não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. Com fé, com obediência, nós conquistaremos a terra prometida em nome de Jesus. Eu preparei aqui um breve cordel, gostaria que vocês atentassem, que estão relacionados exatamente para a lição de hoje, né? Confirmando o concerto. Começa assim: meus queridos e amados irmãos, quero vos cumprimentar com muita satisfação, com a paz venho vos saudar, desejando-lhes um bom dia, repleto de alegria, dentro do seu próprio lar. Digo isto, haja vista, por estarmos a passar por essa hora imprevista de termos que nos resguardar, devido a tal pandemia que a ninguém alivia, mas que em breve vai passar. A lição de jovens hoje veio nos apresentar a confirmação do concerto para a vitória a alcançar, sendo essa uma condição ofertada ao povo então, para em Canaã adentrar. Ao seu povo ordenou Deus, para que todo o varão tivesse que submeter-se ao pacto da circuncisão, deixando assim marcado como povo abençoado, revelando a compaixão. O povo então chegou num lugar chamado Gilgal, onde receberam do Senhor uma bênção sem igual, lugar de prosperidade, lugar de exaltação, lugar congregacional. A Páscoa foi instituída por Deus na ocasião, como memorial de uma grande libertação, de um povo que era cativo, mas que servia ao Deus vivo, que tem o poder em suas mãos. Hoje, a nossa aliança que fazemos com o Senhor é ter um coração como criança, livre de engano e rancor, mostrando em nós a marca forte e resiliente da graça que nos trouxe o Salvador. Amém. Louvado seja Deus. Fica assim encerrada mais essa lição, e a minha parte aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade e dizendo para vocês, principalmente vocês jovens, é tempo de conquistas. Confirma hoje a aliança com o Senhor, para que amanhã você possa estar cantando o hino de vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A gente fica imaginando a reação do pessoal em casa com esses cordel. Chega perto do coração, desejo de estar com vocês aqui, reunidos na nossa
sede, na nossa igreja, aprendendo mais do Senhor. Deus abençoe nossa coordenação, pastor presidente, pastor Isaac. Quero vos lembrar que hoje à noite estaremos aqui, às 19h30, em mais uma live da Assembleia de Deus, Senhor do Bonfim, pastoreada pelo pastor presidente, pastor Isaac Carvalho. Então esteja conosco, conectado. Deus tem algo para o teu coração ainda na noite deste dia. E permaneçam orando, irmãos. Permaneçam cumprindo aí os relógios de oração. Queremos parabenizar as congregações que estão empenhadas nesse relógio de oração. Nós aqui da sede estamos orando também nos nossos lares. Deus está entrando com intervenção e vai nos dar vitória. Então permanece apresentando a Deus, pedindo a Deus para intervir nesta causa, para agir. E logo dentro de pouco tempo, eu creio assim, estaremos aqui juntos, adorando, cultuando e bendizendo ao nome do Senhor. Amém? Nós vamos estar encerrando mais essa live. Então eu quero me convidar aí você no seu lar, a gente aqui, a fazermos uma oração e encerrarmos esse momento. Lembrando que, se assim nosso Deus permitir, a gente vai estar aqui de maneira presencial. Caso não, próximo domingo tem mais EBD com mais uma live para vocês. Amém? Excelente Deus, poderoso Pai, te rendemos graça por todas as coisas. Ó Deus, por essas aulas ministradas. Acreditamos perfeitamente que o teu ensino, a tua instrução alcançou a cada um que estava aí como nossos telespectadores e como aqueles que irão acompanhar Deus em um tempo hábil depois. Ó Mestre eterno, que a tua bênção repouse sobre cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, que nós usamos a tua palavra, Pai, para determinar a repreensão dessa epidemia, para também, Senhor, te suplicar, Deus da glória, porque temos a certeza que estamos marcados e que mal nenhum chegará à nossa tenda, mas te suplicar pela tua intervenção, Pai. Se assim é da tua vontade, Deus intervém para que retornaremos, Senhor, a cultuarmos aqui de maneira presencial. Se não, nós vamos aguardar em Ti, que tem a melhor resposta. Deus eterno e poderoso, Pai, conduz os líderes políticos, Pai, conduz os líderes do nosso país, Senhor, que haja de maneira eficiente, que haja de maneira sensata e que traga o bem para toda a comunidade. Deus da glória, age com tua misericórdia, Deus intervém em todas as causas para a glória do teu nome. Amém. Aproveitar o presbítero Rogério, ele estará ministrando a bênção apostólica. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a noite.